Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula e hoje é Soteriologia, Doutrina da Salvação. Pessoal, o assunto de hoje está maravilhoso, porque vai tratar predestinação ou livre-arbítrio. Eita pessoal, polêmica hoje. Predestinação ou livre-arbítrio? O que a Bíblia diz sobre predestinação? Ou ela não diz? A Bíblia é a favor do livre-arbítrio ou da predestinação? Calvinismo ou arminianismo? Essa aula está maravilhosa. Vocês têm que ficar até o final para aprender tudo com o pastor Josiel Saraiva. Eu tenho um pouquinho de experiência porque hoje eu dou aula há mais de quase 25 anos. Agora em janeiro, 25 anos. Tá bom, pessoal? Então, nós vamos aprender sobre calvinismo e arminianismo. Predestinação ou livre-arbítrio? O que a Bíblia é a favor? O que a Bíblia fala? Quer saber? Fica até o final dessa aula, Soteriologia, aula 2. Se você quiser adquirir esse livro, entre em contato comigo. 20 livros é o curso básico, 40 é o bacharel, com diploma, credencial e histórico, tá bom? Se inscreva no canal e compartilha. Vamos para a aula. O que é calvinismo? Quem criou essa doutrina? Eita, pessoal, tá bom demais essa aula. A doutrina de João Calvino. João Calvino foi um teólogo do passado, há muitos anos, que foi criada por ele. Foi ensinada por Santo Agostinho, um teólogo do quarto século. Nem tão pouco foi criado por Agostinho, mas afirmava que está interpretando a doutrina de Paulo sobre a livre graça. Olha aí, João Calvino falou que se baseou nos ensinamentos de Santo Agostinho, um dos pais da igreja primitiva. E Santo Agostinho também dizia que se baseava na doutrina de Paulo. Então, João Calvino é a favor da predestinação. Santo Agostinho também. E Paulo, será? O que a Bíblia ensina, o que Paulo falou sobre a predestinação? Nós vamos aprender hoje. Então, calvinismo é um ensinamento, é uma doutrina criada por João Calvino. Ok? Ele foi um grande teólogo, um grande pensador, e dele surgiu as igrejas reformada, batista, presbiteriana, entre outras. E o que Paulo fala sobre calvinismo, predestinação? A igreja batista ensina: salvo uma vez, salvo para sempre. É isso que a Bíblia ensina? Está certo, está errado? É uma heresia a pessoa acreditar no arminianismo, no calvinismo? A doutrina de Calvino é como segue: a salvação é inteiramente de Deus. O homem absolutamente nada tem a ver com a sua salvação. Se ele, o homem, se arrepender e for a Cristo inteiramente por causa do poder atrativo do Espírito Santo de Deus. Então, João Calvino ensina que é Deus que escolhe, você aí. Eu te chamei para a minha graça. Enquanto outros, Deus não chama. Será que Deus faz acepção de pessoas? A Bíblia diz: Deus não faz acepção de pessoas. Principalmente na área da salvação. Deus pode fazer acepção de pessoas para o ministério. Jesus chamou quem ele quis para ser seu discípulo. Mas para a salvação, até a mulher samaritana ele salvou, até Cornélio. Certo, pessoal? Então, está nascendo aqui o sol lindo aqui, ó. É a confirmação de Deus sobre essa aula. Então, João Calvino ensinou sobre a doutrina da predestinação. Naturalmente, segue essa pergunta: a salvação inteiramente da obra de Deus, o homem nem tem nada a ver com ela e está desamparado, ao menos que o Espírito Santo opera. Então, por que Deus não salva todos os homens? Se Deus é bom, por que não predestinou todo mundo para ser salvo? Será que é Deus que lança um no inferno e outros no inferno porque Ele quer? Ou
porque o homem que é pecador, o homem que é rebelde. É isso que nós vamos aprender nessa aula. Posto que Deus predestinou todos os indivíduos para a salvação, Cristo morreu unicamente pelos eleitos? Será que tem uns eleitos, como diz os testemunhos de Jeová, né? Os 144 mil? Será que Deus tem uns eleitos e outros Deus despreza? Será que a predestinação é de Deus? Ou é o livre-arbítrio, é o homem que decide se ele quer ir para o céu ou para o inferno? É lógico que ninguém decide ir para o céu, né? Ele queira ir, aceita Jesus, aí Deus leva para o céu. É diferente, tá? E eu tenho aqui, pessoal, ó, tudo isso aqui, ó, é um comentário que eu tenho que ler para vocês. A aula não vai dar tempo de explicar tudo, tá? Então vocês têm que comprar esse livro para ler, fonte de pesquisa. Então, o que é arminianismo? Arminianismo é o ensino como segue: a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, porque Cristo morreu por todos. A vontade de Deus é que o homem seja salvo. Cristo morreu por todos. E onde está João 3,16 na Bíblia? O que a Bíblia fala de João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo, olha só, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha salvação. Então, se Jesus morreu por todos, por que Deus predestinou só alguns? Aí é que segue a grande polêmica. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos, porque Cristo morreu por todos. Com essa finalidade, Ele oferece sua graça a todos. As Escrituras certamente ensinam a predestinação, mas não de Deus predestina para uns para a vida e outros para o sofrimento eterno. Será que Deus é que determina? Você nasceu para sofrer no inferno eternamente? Será que é Deus que fala, você nasceu para ir para o céu? Você nasceu para ir para o inferno? Será que isso é a vontade de Deus? Então o arminianismo ensina que o homem decide se ele quer ir para o céu ou quer ir para o inferno. É a vontade do homem. É lógico que é Deus que leva o homem para o céu, através da morte de Jesus Cristo. Mas a decisão está no homem. Quem nele crê, quem for batizado será salvo. Então o João Calvino ensina no arminianismo que é Deus que escolhe uns para o céu e outros escolhe para ser a condenação, ser condenado. E Jacob Yasmino, fundador do arminianismo, é Jacob Yasmino. Ele ensina que o homem é que decide viver uma vida santa para ir para o céu, é o livre-arbítrio. Então vamos resumir. Arminianismo é a predestinação. Melhor dizendo, calvinismo é a predestinação. Arminianismo é o livre-arbítrio. O que você crê? Você crê na predestinação ou você crê no livre-arbítrio? Qual a diferença entre arminianismo e calvinismo? O teólogo holandês Jacob Yasmino, 1560. A doutrina do livre-arbítrio, do Jacob Yasmino, arminianismo, nasceu em 1560 esse homem. Discordou de todas as doutrinas de João Calvino. Então, Jacob Yasmino e João Calvino são dois teólogos muito inteligentes do passado que fizeram essas doutrinas. Mas o que a Bíblia diz? Meu irmão, eu vou ser bem sincero, vamos aqui, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
todo aquele que nele crê. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quem crê e for batizado será salvo. Vinde a mim, Jesus está chamando. Vinde a mim, todos os cansados e oprimidos. Agora, eu creio no livre-arbítrio. Eu não creio na predestinação. Os ensinamentos dos pentecostais, nós somos arminianismo. Nós somos a doutrina do livre-arbítrio e não da predestinação. Então, a igreja reformada, batista, presbiteriana, ela se ensina o João Calvino, ensina o arminianismo, ensina o calvinismo, mas nós pentecostais das Assembleias de Deus, nós cremos no livre-arbítrio, no arminianismo, Jacob Asmino, não João Calvino. Então, deixa eu resumir. João Calvino ensinou a predestinação. O nome dessa doutrina é calvinismo. Jacob Asmino ensinou o livre-arbítrio. O nome dessa doutrina é arminianismo, livre. Salvo uma vez, salvo para sempre. É isso que prega João Calvino, o calvinismo. Salvo uma vez, salvo para sempre. Uma vez que você aceitou Jesus, você não vai mais condenado. Claro que é. Desde que seja fiel, a Bíblia diz: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aquele que ser fiel até o fim será salvo. Então, se aceitou Jesus e foi fiel, pronto. Salvo uma vez, salvo para sempre. Agora aceitou Jesus, não quer ficar firme, abandonou igual Judas e muitos outros que abandonaram a fé, eles não vão ser salvos. Então a predestinação, biblicamente, não existe. A predestinação ela só existe no sentido coletivo. Deus nos elegeu, Deus nos predestinou coletivamente e não individualmente. Deus predestinou uma embarcação para buscar os tripulantes que estão morrendo no mar. Então, o barco está predestinado a ir e a voltar, não os tripulantes. Os tripulantes que entrar na embarcação, se eles pularem do barco, eles vão morrer. Então, a salvação está predestinada? Tá, para quem entrar nesse barco. A arca de Noé estava predestinada a salvar? Estava. Mas é quem entrou na arca de Noé. É quem quis entrar na arca. Então, a salvação é predestinada por Deus? Claro que é. A salvação é uma predestinação de Deus. Com um detalhe, é quem quiser essa salvação. Ninguém é obrigado a querer ser salvo. Então, Judas saiu da salvação. E muitos outros, Saul saiu da salvação. Mas Davi ficou no plano da salvação. Os discípulos ficaram no plano da salvação. Entenderam, meu irmão? Então, a Bíblia fala sobre a predestinação? Fala. Mas coletivamente. Um grupo. Deus predestinou a igreja. Agora, quem vai ser salvo é quem entrar na igreja. Cristo é a arca. Deus predestinou a arca de Noé para salvar do dilúvio. Mas não predestinou as pessoas para entrar. Noé, vai lá e fala quem quiser entrar. A salvação, a arca, está predestinada. Mas quem entrar na arca é livre-arbítrio. Então, resumindo, pessoal, a salvação é uma predestinação de Deus? É. Para quem entrar nela. Quem entrar em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Então, se você diz que é predestinado, mas não quer Cristo, isso não é predestinação. Certo? Por exemplo, um grupo de pessoas estão morrendo no alto mar.
eu envio um barco para buscar eles. E quem não quiser entrar no barco, vai morrer. É exatamente esse pensamento. A salvação é predestinada por Deus? Claro que é. Jesus morreu na cruz para predestinar o homem para o céu. Mas é quem entrar na arca, é quem entrar nessa salvação. Como diz a Bíblia, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Foi a aula passada que eu falei. Está aqui, ó. Como atentaremos nós para uma tão... como seremos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então, meu irmão, a Bíblia é a favor da predestinação? Sim, mas coletivamente. Coletivamente. Individualmente, não. Predestinação coletiva, Deus predestinou a igreja. Agora, Deus não predestinou cada indivíduo pessoalmente, não. Você nasceu para ir para o céu e você nasceu para ir para o inferno. Não, Deus não faz isso. Deus não seria justo fazer isso. Uma criancinha está nascendo lá na barriga da mãe, Deus fala, esse daí eu não quero no céu não, ele vai para o inferno. Que amor é esse? Que Deus de amor é esse? Que juízo de Deus é esse? A criancinha nem nasceu para decidir a sua vida, já está condenada desde o ventre da mãe? Não. Então, o livre-arbítrio é livre para qualquer pessoa, mas a predestinação é para a igreja, é para a arca, é para a salvação, é quem entrar nessa salvação. Então eu, pastor Josiel, juntamente com a Bíblia, em primeiro lugar a Bíblia é a favor do livre-arbítrio, é salvo quem quiser. Quem não quiser, como diz o ditado popular, vai para o quinto dos infernos. E a matéria também, pessoal. Nós somos do livre-arbítrio, nós somos arminianismo. O homem é salvo se ele aceitar Jesus, se ele viver uma vida santa. Se ele não aceitar, não quer viver uma vida santa, ele vai para o inferno. Entenderam, pessoal? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. O novo nascimento. O que significa nascer de novo? Nascer de novo é deixar o Espírito gerar. Nascer de novo, regenerar. É nascer de novo. Nascer da água, nascer do Espírito. Nascer da água é nascer da palavra. Nascer do Espírito é nascer do Espírito Santo. Nascer da água é a palavra. João 15:3. Vós estáis limpo pela minha palavra. Então, quando Jesus disse nascer da água e do Espírito, não é o batismo nas águas. O batismo nas águas não salva. O ladrão na cruz, ele não foi batizado nas águas. A água é um símbolo de sepultamento, morte e ressurreição. Preste atenção. O batismo simboliza 3 coisas: morte, sepultamento e ressurreição. Tá bom, meu irmão? Então Jesus disse para Nicodemos: necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então só vai para o céu quem aceitar Jesus como Salvador e deixar o Espírito entrar dentro dele. Como saber se uma pessoa é salva? Através do fruto. Como saber se é um pé de manga? Através da fruta. Como saber se é um pé de goiaba? Através da fruta. Pelo fruto se conhece a árvore. Como que eu sei que um homem é salvo ou não? Pelo fruto. A Bíblia diz: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, temperança, mansidão, fé. Então, se a pessoa pratica o fruto do Espírito, ele é salvo. Mas se ele não pratica, ele não vai ser salvo. Ah, mas e os dons? Os dons revelam poder. Os frutos revelam caráter. Os dons é de Deus para o homem. O fruto é do homem para Deus. O que leva para o céu não é os dons, é os frutos.
Lembra que aquele povo lá em Mateus diz: Senhor, eu profetizei, eu revelei, eu usei os dons. E Jesus: não vos conheço. Porque no reino de Deus tem filho e trabalhadores. Lembra do filho pródigo? Eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas quando o filho pródigo volta para a casa do pai, lá tinha trabalhadores. Trabalhadores recebem salário, filho recebe herança. Vinde, meu filho, para o reino que está preparado para os seus herdeiros. Então, o filho pródigo, ele era filho legítimo. E os trabalhadores que mataram lá os cordeiros, carneiros para a festa, eram trabalhadores. Então, esses que alegaram a salvação, Senhor, eu profetizei, revelei a Jesus. Não, você era um trabalhador, já recebeu o seu salário. Vocês são assalariados. E só vai entrar no meu reino quem é meu filho. Entendeu, pessoal? A parábola do filho pródigo é muito, muito profunda. Tinha 2 filhos, um foi embora e voltou, mas ele era filho. Aí a Bíblia diz que lá tinha trabalhadores. Então no reino tem os herdeiros, que é os filhos legítimos, e os trabalhadores. Os trabalhadores disseram: Senhor, eu profetizei, revelei. Aí Jesus: eu não conheço, vocês já foram pagos. Vocês são trabalhadores. Só vai entrar quem são filhos legítimos. Quem é filho legítimo? Aquele que lavou a sua vestidura no sangue do Cordeiro e aceitou Jesus e tem o fruto do Espírito dentro dele. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. Essa é a aula 2 de Soteriologia, Doutrina da Salvação. A próxima aula é a aula 3. E se você quiser os livros, 20 livros é o curso básico, 40 livros é o curso bacharel, tem anel, diploma, vai ter formatura no ano que vem. Eu vou estar avisando aqui a formatura no dia, no mês, na data certa, tá bom? Você vai estudar comigo online, à distância, e quando for fazer a formatura, vocês vêm aqui em São Paulo, capital, fazer a formatura de vocês, que eu já estou vendo a nova data. Tá bom, pessoal? Vamos sempre estudar a Bíblia, crescer na graça e no conhecimento. Quem quiser os livros, me chama no meu WhatsApp. Fala: pastor, eu quero adquirir os livros para fonte de conhecimento, para mim me formar, para mim ser uma pessoa inteligente na Bíblia. Me chama no WhatsApp, tá bom? Aqui é a frente da escola, o escritório é lá em cima. Shalom.